A seda branca do meu vestido de noiva parecia correntes em volta do meu corpo enquanto eu permanecia congelada no altar. 150 pares de olhos queimavam minha alma. A igreja, que estava cheia de alegria e expectativa apenas alguns momentos antes, agora ecoava com suspiros chocados e orações sussurradas. Não consigo fazer isso, Sharon. A voz de Kiri cortou o silêncio sagrado como uma lâmina atravessando meu coração. Você sabe que eu te disse para não usar maquiagem no dia do nosso casamento. Por que você iria pintar o rosto assim? O buquê de rosas brancas tremia em minhas mãos enquanto eu olhava para o homem que amei por 3 anos. O homem que deveria se tornar meu marido nos próximos 5 minutos. Seus olhos escuros, antes cheios de calor quando olhavam para mim, agora não continham nada além de um desgosto frio. Kiri, por favor. Minha voz mal saía da minha garganta. É só um pouquinho de base. Não. Ele se afastou de mim, seu smoking preto imaculado enquanto meu mundo desmoronava. Uma mulher que não respeita os desejos do futuro marido no dia do casamento não é confiável para o casamento. Este casamento está cancelado. A igreja explodiu. O grito da minha mãe cortou o ar. A cadeira da minha irmã Juliana raspou no chão de mármore quando ela pulou. A voz profunda do tio Simon ecoou no banco da frente, mas eu não conseguia entender suas palavras por causa do zumbido nos meus ouvidos. Kiri me deu as costas e caminhou pelo corredor, seguido pelos padrinhos como uma procissão de traição. As enormes portas de madeira da Catedral de Santa Maria se fecharam atrás deles com um som que assombraria meus sonhos. Fiquei ali, com meu vestido de $1000. O véu que minha avó usara 50 anos atrás agora parecia uma mortalha. A maquiagem que ele tanto odiava começou a escorrer pelas minhas bochechas em fios pretos. Mas 30 minutos depois, essas mesmas portas se abririam. Kiri viria correndo pelo corredor de joelhos, implorando para que eu o perdoasse, para que me casasse com ele, para que o salvasse das consequências de sua crueldade. A essa altura, seria tarde demais para todos nós. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. Meu nome é Sharon Urai e eu costumava acreditar em contos de fadas. 3 anos antes daquele dia devastador na Catedral de Santa Maria, eu era uma coordenadora de marketing de 24 anos que morava em um pequeno apartamento no centro da cidade, sonhando com o casamento perfeito, o marido perfeito, a vida perfeita. Eu tinha cabelos castanhos na altura dos ombros que refletiam a luz perfeitamente, olhos verdes que minha mãe sempre dizia que brilhavam como esmeraldas e um coração que batia com eterno otimismo. Esse otimismo quase me destruiria. Conheci Kiri Robinson em uma cafeteria na Elm Street em uma manhã chuvosa de terça-feira em outubro. Ele era alto, cerca de 1,88 metros, tinha cabelos escuros e o tipo de sorriso que fazia você esquecer seu próprio nome. Quando ele acidentalmente esbarrou em mim e derramou café na minha blusa branca, ele se desculpou tanto, foi tão charmoso, que me vi rindo em vez de chorar por causa da minha blusa destruída. Deixa eu te pagar outro café, disse ele, com a voz suave como mel. E quem sabe a gente encontra uma camisa nova para você também. Conversamos por 3 horas naquele dia. Ele me disse que tinha 28 anos, trabalhava na construção civil e tinha se mudado recentemente para a cidade em busca de um novo começo. Contei a ele sobre meu trabalho, minha família, meus sonhos de viajar pelo mundo algum dia. Quando ele pediu meu número, minhas mãos tremiam enquanto eu anotava. Nosso primeiro encontro foi perfeito. Jantar em um pequeno restaurante italiano, um passeio pelo parque sob as estrelas e um beijo de boa noite que me deixou com os joelhos bambos. Kiri era tudo o que eu achava que queria em um homem, atencioso, romântico, protetor. A parte protetora começou pequena. Ele comentava sobre minhas roupas, sugerindo que eu usasse algo mais apropriado quando saíamos. Ele não gostava quando outros homens olhavam para mim, então preferia que eu me vestisse de forma mais modesta. No começo, achei fofo. Ele se importava tanto comigo que queria me manter segura. Você é tão linda, Sharon, ele sussurrava no meu ouvido. Só quero ficar com você só para mim. 6 meses depois do início do nosso relacionamento, eu o apresentei à minha família no jantar de domingo. Meus pais, Urai Baker e Margaret Urai, moravam na mesma casa onde eu cresci.
Uma casa modesta de 2 andares com uma cerca branca e o precioso jardim de rosas da minha mãe no jardim da frente. Meu pai era um homem tranquilo que trabalhava como mecânico, com as mãos sempre sujas de graxa honesta e o coração sempre cheio de amor pela família. Minha mãe era enfermeira de meio período, tinha mãos gentis e grande lealdade para com aqueles que amava. Minha irmã mais nova, Juliana, tinha 20 anos na época, estudava para ser professora, tinha os mesmos olhos verdes que eu, mas um espírito 2 vezes mais feroz. E então havia o tio Simon. Simon Baker era o irmão mais velho do meu pai, um empresário de sucesso que tinha 3 restaurantes na cidade. Ele nunca se casou, nunca teve filhos, mas amou nossa família com tudo o que tinha. O tio Simon foi quem pagou minha mensalidade da faculdade quando o dinheiro estava curto. Foi ele quem prometeu me levar ao altar se algo acontecesse com meu pai. Aquele jantar de domingo mudou tudo. Kiri chegou com um terno barato que claramente havia pegado emprestado. O cabelo penteado para trás, o sorriso humilde e nervoso. Ele apertou a mão do meu pai com firmeza e elogiou o assado da minha mãe. E quando o tio Simon mencionou que estava procurando trabalhadores confiáveis para seu mais novo restaurante, os olhos de Kiri brilharam como na manhã de Natal. Seria uma honra trabalhar para o senhor, disse Kiri, com a voz respeitosa. Sei o valor do trabalho duro e prometo que não se arrependerá de me dar uma chance. O tio Simon o observou por um longo momento e depois sorriu. Qualquer pessoa que a Sharon trouxer para casa deve ser boa pessoa. Venha me ver na segunda de manhã. Naquela noite, enquanto eu acompanhava Kiri até seu Honda Civic velho, ele me beijou com mais força do que nunca. Seu tio é um bom homem, disse ele contra meus lábios. Sua família inteira é incrível. Mal posso esperar para fazer parte dela oficialmente algum dia. Eu deveria ter visto o brilho calculista em seus olhos. Deveria ter notado a rapidez com que seu comportamento mudou de pretendente nervoso para um insider confiante. Mas eu estava apaixonado, e o amor deixa você cego para as coisas que poderiam te salvar. 2 anos se passaram no que eu pensava ser uma felicidade imensa. Kiri foi subindo de cargo no restaurante do tio Simon, de ajudante de garçom a assistente de gerente. Ele saiu do seu apartamento-estúdio e foi morar em um belo apartamento de 1 quarto. Ele comprou um carro melhor, roupas melhores e me deu presentes melhores. Mas ele também se tornou mais controlador. Não gostava das minhas amigas, dizendo que eram más influências que enchiam minha cabeça de bobagens. Ele preferia que eu passasse meu tempo livre com ele ou com minha família. A seda branca do meu vestido de noiva parecia correntes em volta do meu corpo enquanto eu permanecia congelada no altar. 150 pares de olhos queimavam minha alma. A igreja, que estava cheia de alegria e expectativa apenas alguns momentos antes, agora ecoava com suspiros chocados e orações sussurradas. Não consigo fazer isso, Sharon. A voz de Kiri cortou o silêncio sagrado como uma lâmina atravessando meu coração. Você sabe que eu te disse para não usar maquiagem no dia do nosso casamento. Por que você iria pintar o rosto assim? O buquê de rosas brancas tremia em minhas mãos enquanto eu olhava para o homem que amei por 3 anos. O homem que deveria se tornar meu marido nos próximos 5 minutos. Seus olhos escuros, antes cheios de calor quando olhavam para mim, agora não continham nada além de um desgosto frio. Kiri, por favor. Minha voz mal saía da minha garganta. É só um pouquinho de base. Não. Ele se afastou de mim, seu smoking preto imaculado enquanto meu mundo desmoronava. Uma mulher que não respeita os desejos do futuro marido no dia do casamento não é confiável para o casamento. Este casamento está cancelado. A igreja explodiu. O grito da minha mãe cortou o ar. A cadeira da minha irmã Juliana raspou no chão. Eu disse, sim, claro. O restaurante inteiro aplaudiu. Liguei para minha mãe do banheiro, chorando de felicidade. Quando chegamos em casa, olhei para o anel no meu dedo e imaginei nosso casamento perfeito, nossa vida perfeita, nossos filhos perfeitos. O tio Simon ficou muito orgulhoso quando lhe contamos a novidade. Ele insistiu em pagar o casamento, dizendo que eu era como uma filha para ele e que queria nos dar a celebração que merecíamos. Ele reservou a Catedral de Santa Maria, a igreja mais linda da cidade, e nos deu um orçamento que tornaria nosso casamento digno de uma revista. Este é o meu presente para vocês dois, disse o tio Simon, com os olhos brilhando de alegria. Sharon merece o casamento de conto de fadas com que sonha desde pequena. Kiri o abraçou forte.
Obrigado, Senhor. Prometo que cuidarei dela pelo resto da minha vida. Eu deveria ter prestado atenção em como o abraço de Kiri durou um pouco mais. Como seus olhos permaneceram calculistas mesmo enquanto ele sorria com gratidão. Mas eu estava muito ocupada planejando o casamento perfeito para perceber as rachaduras se formando no meu relacionamento perfeito. O planejamento do casamento consumiu o ano seguinte da minha vida. Cada detalhe tinha que ser perfeito: as flores, a música, o cardápio, o vestido. Passei horas lendo revistas de noivas, painéis do Pinterest e sites de fornecedores. Kiri parecia contente em me deixar tomar a maior parte das decisões, desde que eu as discutisse com ele primeiro. O que te fizer feliz, querida, ele dizia, beijando minha testa. Se você se lembra, nada de maquiagem exagerada no dia do nosso casamento. Quero ver sua beleza natural enquanto me casamos. Eu ri da situação. Kiri, toda noiva usa maquiagem no dia do casamento. É tradição. O sorriso dele desapareceu. Não é minha noiva. Prometa-me, Sharon. Apenas beleza natural. A firmeza em sua voz fez algo frio se instalar em meu estômago, mas eu afastei esse sentimento. Ele era simplesmente antiquado, eu disse a mim mesma. Tradicional. Na verdade, era meio romântico ele me achar bonita sem maquiagem. Ok, eu disse, embora algo dentro de mim se rebelasse contra a promessa. Se é tão importante para você. À medida que a data do casamento se aproximava, comecei a notar coisas que deveriam ter me feito sair correndo. Kiri desaparecia por horas a fio, alegando que estava trabalhando até tarde no restaurante. Mas quando liguei para o tio Simon para surpreender Kiri com um jantar, meu tio me disse que Kiri tinha saído cedo. Ele disse que tinha umas coisas para fazer no casamento, explicava o tio Simon. Aquele rapaz é tão dedicado a tornar o seu dia perfeito. Também notei que Kiri estava se tornando cada vez mais crítico em relação a tudo que eu fazia. Se eu risse muito alto em uma reunião de família, ele me puxava de lado e dizia que eu estava envergonhando. Se eu usasse um vestido que mostrasse minha clavícula, ele me faria trocar. Se eu mencionasse que queria manter meu emprego depois de nos casarmos, ele começaria um discurso sobre esposas de verdade apoiando seus maridos. Casamento é sobre união, Sharon, ele dizia. Precisamos nos apresentar como uma unidade, uma visão. Isso significa que você precisa seguir a minha liderança. Minha irmã Juliana tentou conversar comigo sobre isso. Ela tinha 22 anos, estava terminando o curso de magistério e tinha um jeito de enxergar através das fachadas das pessoas que eu invejava. Sharon, tem algo errado com o Kiri, disse ela certa noite, enquanto endereçávamos os convites de casamento no meu apartamento. Ele mudou tanto desde que vocês ficaram noivos. Ele está controlador. Ele não é controlador, defendi. Ele é protetor. Ele me ama. Amar não significa isolar você dos seus amigos. Amar não significa ditar o que você veste ou como você se parece. Juliana largou a caneta e me olhou séria. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão sem consultar ele primeiro? Abri a boca para responder e percebi que não conseguia me lembrar. Não é assim? É assim que os relacionamentos funcionam quando vocês levam um ao outro a sério, eu disse fracamente. Não, Sharon, é assim que funcionam os relacionamentos controladores. Ela estendeu o braço sobre a mesa e apertou a minha mão. Estou com medo por você. Mas eu estava muito imersa no planejamento do casamento, muito envolvida no conto de fadas, com muito medo de admitir que poderia estar errada para ouvir suas preocupações. Em vez disso, me dediquei ainda mais à criação do dia do casamento perfeito. 2 semanas antes do casamento, aconteceu algo que deveria ter aberto meus olhos, mas eu estava cego demais para ver claramente. Eu estava no supermercado comprando ingredientes para o jantar quando vi o carro de Kiri estacionado em frente a um pequeno complexo de apartamentos do outro lado da cidade. Quase fui até lá para surpreendê-lo, mas algo me fez estacionar do outro lado da rua. Observei Kiri emergir de um dos prédios de apartamentos, mas ele não estava sozinho. Uma mulher saiu com ele, uma mulher com longos cabelos loiros e um andar confiante. Ela era linda de um jeito afiado e predatório que fez meu estômago se apertar de medo repentino. A mulher ficou na ponta dos pés e beijou a bochecha de Kiri. Ele disse algo que a fez rir. Então ele entrou no carro e foi embora.
A mulher o observou ir embora, com a mão pressionada na bochecha que ele havia beijado. Quando confrontei Kiri sobre isso naquela noite, ele tinha uma explicação pronta. Ah, era Marta, minha velha amiga da minha cidade natal, disse-lhe casualmente. Estou ajudando ela a se mudar para a cidade. Ela está passando por um momento difícil, e eu me senti mal por ela. Marta? Havia algo naquele nome que me parecia familiar, mas não consegui identificá-lo. Nós crescemos juntos. Ela é como uma irmã para mim. Ele me puxou para os seus braços. Você não está com ciúmes, está? Porque não há absolutamente nada com que se preocupar. Eu queria acreditar nele. Eu precisava acreditar nele. Então, engoli minhas dúvidas e deixei que ele afastasse meus medos com um beijo. Mas Marta não era uma velha amiga qualquer da cidade natal dele. Marta era minha prima. A manhã do meu casamento amanheceu cinzenta e chuvosa, o que minha avó sempre dizia ser sinal de boa sorte. Lágrimas antes do casamento significavam que não haveria lágrimas depois. Acordei no meu quarto de infância, cercada pelas minhas madrinhas, Juliana e duas amigas da faculdade que mantiveram contato apesar do sutil desânimo de Kiri. Meu vestido estava pendurado na porta do armário, uma visão de seda branca e renda que custou ao tio Simão mais dinheiro do que eu queria imaginar. O véu da minha avó estava cuidadosamente sobre a cômoda, o mesmo véu que ela havia usado em 1955. O mesmo que minha mãe havia usado em 1982. Hoje é o dia, disse Juliana, me trazendo café na cama. Como você está? Eu deveria estar animada, radiante, pronta para me casar com o amor da minha vida. Em vez disso, senti um peso estranho no peito, como um pássaro preso numa gaiola. Nervosa, admiti. Isso é normal? Completamente normal, disse minha mãe, entrando apressada no quarto com minha combinação passada. Vomitei 2 vezes antes de me casar com seu pai. Foi a melhor decisão que já tomei, mas fiquei apavorada. A manhã passou voando, com cachos no cabelo, provas de vestidos e fotos tiradas. Minha mãe chorou quando me viu com meu vestido de noiva. O tio Simon, que estava me levando para adoção desde que meu pai havia falecido de um ataque cardíaco no ano anterior, tinha lágrimas nos olhos. Você está a cara da sua avó no dia do casamento, disse ele, ajeitando meu véu. Ela ficaria tão orgulhosa. Foi Juliana quem falou da maquiagem. Ok, Sharon. Hora de sentar e me deixar fazer a minha mágica, disse ela, abrindo a nécessaire. Estou ensaiando o seu look de casamento há semanas. Fiquei paralisada. Na verdade, o Kiri não quer que eu use maquiagem. O quarto ficou em silêncio. Minha mãe parou de afofar meu vestido. Minhas madrinhas trocaram olhares. Como assim? Ele não quer que você use maquiagem? Minha mãe perguntou lentamente. Ele me acha bonita por natureza. Ele quer se casar comigo mesma, não com uma versão inventada. Mesmo quando eu disse as palavras, elas soaram vazias. Sharon, disse Juliana cuidadosamente, toda noiva usa maquiagem. Não se trata de esconder quem você é. Trata-se de realçar sua beleza natural para o dia mais importante da sua vida. Além disso, acrescentou minha amiga da faculdade Kelly, a luz do fotógrafo vai te apagar completamente se você não usar maquiagem. Você vai olhar para essas fotos para sempre. Olhei para mim mesma no espelho. Minha pele estava pálida devido ao nervosismo pré-casamento. Meus olhos pareciam cansados de uma noite sem dormir. E meus lábios estavam quase sem cor. Eu parecia doente, não radiante. Talvez só um pouquinho, sussurrei. Só um pouco de base e rímel. Algo natural. Juliana agiu rápido, aplicando maquiagem suficiente para me fazer parecer saudável e radiante, base para uniformizar o tom da minha pele, corretivo para os olhos, um toque de blush, rímel para destacar meus olhos e um batom rosa suave que mal alterava a cor natural dos meus lábios. Quando ela terminou, eu parecia eu mesma, apenas a melhor versão de mim mesma. Perfeito, minha mãe sussurrou. Você é absolutamente perfeito. Mas enquanto o fotógrafo tirava fotos e todos se preocupavam com os detalhes de última hora, uma parte de mim sabia que eu estava cometendo um erro. Não a maquiagem, que era quase imperceptível. O erro foi me casar com um homem que tentaria controlar minha aparência no dia do meu casamento.
Quando chegamos à Catedral de Santa Maria, eu já estava convencido de que tudo ficaria bem. Kiri via o quão bonita eu estava e percebia que ele tinha sido bobo em relação à maquiagem. Teríamos um casamento de conto de fadas, e tudo isso seria uma história engraçada para contar aos nossos filhos algum dia. A igreja era de tirar o fôlego. Rosas brancas e mosquitinhos de bebê decoravam o corredor. Velas tremulavam em todas as superfícies e a suave música de órgão enchia o espaço sagrado. 150 convidados lotaram os bancos, minha família, a pequena família de Kiri, que veio de fora do estado, os amigos de negócios do tio Simão e colegas de trabalho dos dois empregos. Esperei na suíte nupcial, com as mãos tremendo enquanto segurava meu buquê de rosas brancas e mosquitinhos. Pela janela, pude ver os convidados chegando, todos vestidos com suas melhores roupas, todos animados para testemunhar nossa união. O tio Simão bateu na porta. Está na hora, querida. Dei uma última olhada no espelho. A mulher que me olhava era linda, radiante, mesmo com maquiagem insuficiente para realçar seu brilho natural. Esta era a mulher com quem Kiri iria se casar. Esta era a mulher que estava prestes a se tornar a senhora Kiri Robinson. O órgão começou a tocar Here Comes the Bride. Quando as portas da capela se abriram, o tio Simão me ofereceu o braço e começamos a longa caminhada pelo corredor. Todos os rostos se voltaram para nós, sorrindo, alguns chorando lágrimas de felicidade. Minha mãe enxugou os olhos com um lenço. Juliana, minha dama de honra, sorriu para mim do altar. E lá estava Kiri, de pé no altar, em seu smoking preto, parecendo bonito, nervoso e perfeito, até que ele viu meu rosto. Observei sua expressão mudar de antecipação para choque e depois para fúria fria. Ele cerrou os maxilares, cerrou os punhos ao lado do corpo e eu soube, com o coração apertado, que meu conto de fadas estava prestes a se tornar um pesadelo. Não consigo fazer isso, Sharon. Essas 5 palavras ecoaram pela Catedral de Santa Maria como um toque de finados. O braço do tio Simão apertou o meu como se ele pudesse me segurar com pura força de vontade. A música do órgão falhou e morreu, deixando apenas o som da minha respiração irregular e o choque sussurrado pelos 150 convidados do casamento. Sabe, eu te disse que não usaríamos maquiagem no dia do nosso casamento. Você me enganou. A palavra enganada me atingiu como um golpe físico. Senti meus joelhos começarem a ceder, mas, de alguma forma, permaneci de pé sob o véu da minha avó, segurando meu buquê com as mãos dormentes. Kiri, por favor, sussurrei, minha voz quase inaudível no vasto espaço. É só um pouquinho de base, e... Não. Ele se afastou de mim como se eu estivesse contaminado. Uma mulher que não respeita os desejos do futuro marido no dia do casamento não é confiável para o casamento. Este casamento está cancelado. A catedral explodiu em caos. Alguém gritou, minha mãe, eu acho. Cadeiras raspavam no mármore enquanto as pessoas se levantavam. A voz do tio Simão ecoou em meio ao barulho, mas eu não conseguia entender suas palavras por causa do som intenso em meus ouvidos. Fiquei paralisada no altar, observando o homem que eu amava se afastar de mim. Seus padrinhos o seguiram como ovelhas, com rostos que expressavam uma mistura de vergonha e alívio por terem escapado da cena. As portas enormes se fecharam atrás deles com um som que reverberou pelos meus ossos. E então os sussurros começaram. Você viu a cara dela? Ela está usando maquiagem, mesmo ele tendo pedido expressamente para não usar. Talvez ele tivesse razão. Se ela não consegue ouvir algo tão simples. Pobre rapaz. Ainda bem que ele descobriu que tipo de mulher ela realmente é antes que fosse tarde demais. Cada sussurro era uma facada no meu peito. Eu queria gritar com eles, dizer que eu ainda era uma boa pessoa, que um pouco de rímel não me transformava em uma mentirosa ou mentirosa, mas eu não conseguia falar. Mal conseguia respirar. Sharon. Juliana apareceu ao meu lado, com um rosto pálido de choque e fúria. Sharon, precisamos tirar você daqui. Não, respondi, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Preciso saber por quê. Preciso entender como ele pôde fazer isso comigo. O tio Simão estava ao meu lado agora, com o rosto vermelho de raiva. Aquele garoto acabou de cometer o maior erro da vida dele. Sharon, querida, você está melhor sem. Ele me humilhou na frente de todos que eu amo, interrompi, finalmente sentindo algo além do choque.
A raiva começava a queimar o entorpecimento. Ele me fez sentir como se eu não fosse nada, como se usar um pouco de maquiagem no dia do meu casamento me tornasse indigna de amor. Minha mãe chegou até mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Querida, sinto muito. Sinto muito, muito mesmo. Olhei para os rostos da minha família e amigos, todos me olhando com pena e confusão. A culpa é minha. Eu deveria ter visto quem ele realmente era. Mas mesmo quando eu disse isso, eu não acreditei de verdade. Fiquei magoada, devastada, envergonhada além das palavras, mas eu ainda o amava. Mesmo depois do que ele tinha acabado de fazer comigo, parte de mim esperava que ele percebesse o erro e voltasse. Eu me odiava por essa esperança. Deveríamos ir, disse Juliana gentilmente. As pessoas estão começando a ir embora, e o fotógrafo? Deixe-os ir embora, eu disse, com a voz mais forte. Deixe-os irem todos e sussurrarem sobre a noiva que usou maquiagem e mereceu ser abandonada. Eu não me importo mais. Mas eu me importava. Eu me importava tanto que parecia que meu peito estava sendo esmagado. O padre Collins, o padre idoso que deveria nos casar, aproximou-se cautelosamente. Minha querida, sinto muito. Em 40 anos celebrando casamentos, nunca vi nada parecido. Gostaria de usar meu escritório para se recolher? Quase disse que sim. Quase deixei que me levassem para lamentar em particular enquanto os convidados iam embora e o casamento que deveria ser o dia mais feliz da minha vida se tornava apenas assunto para fofocas. Mas algo dentro de mim se rebelou contra a ideia de me esconder. Não, eu disse, erguendo o queixo. Se Kiri Robinson quiser fazer um espetáculo comigo, então darei a todos algo para realmente olhar. Virei-me para encarar a congregação, muitos dos quais ainda estavam sentados, chocados ou curiosos demais para ir embora. Minha voz ecoou pela catedral enquanto eu falava. Senhoras e senhores, peço desculpas porque vocês vieram aqui hoje esperando um casamento e acabaram sofrendo uma humilhação pública. Quero que todos saibam que eu não sou a vilã desta história. Usei um pouco de base e rímel porque queria estar linda naquele que deveria ser o dia mais importante da minha vida. Se isso me torna indigno de amor aos olhos de Kiri Robinson, então ele nunca me mereceu, para começo de conversa. Algumas pessoas assentiram. Outras pareciam desconfortáveis. Algumas choravam abertamente. A recepção no Grand Hotel ainda está paga, continuei. São todos bem-vindos para ficar, comer a comida e comemorar o fato de que não estarei legalmente vinculada a um homem que me abandonaria por algo tão trivial. Tio Simon apertou meu ombro. Essa é a minha garota. Mas antes que alguém pudesse responder, as portas da catedral se abriram com um estrondo que ecoou pelo espaço sagrado. Kiri estava parado na porta, seu smoking perfeito desgrenhado, seu cabelo bagunçado, seu rosto selvagem de pânico. Ele olhou ao redor da catedral desesperadamente até que seus olhos encontraram os meus. E então ele correu. Não andou, não correu, correu pelo corredor em minha direção, empurrando convidados confusos, tropeçando na cauda do meu vestido enquanto caía de joelhos aos meus pés. Sharon, por favor, ele ofegou, agarrando a barra do meu vestido. Por favor, me perdoe. Cometi um erro terrível. Case comigo. Por favor, case comigo. A catedral silenciou novamente, mas desta vez o silêncio era diferente. Ansioso, faminto. Olhei para o homem que tinha acabado de me humilhar além da conta, agora rastejando aos meus pés na frente das mesmas pessoas que tinham testemunhado minha vergonha. Levante-se, eu disse baixinho. Só quando você disser que vai se casar comigo. Sharon, eu te amo. Eu só estava nervosa, com medo de assumir um compromisso tão grande. A coisa da maquiagem foi idiota. Eu sei disso agora. Você é linda com ou sem maquiagem. Por favor, querida, me dê outra chance. Uma parte de mim queria acreditar nele. Uma parte de mim queria perdoá-lo, continuar com a cerimônia e fingir que tudo aquilo tinha sido um pesadelo terrível. Mas eu aprendi algo naqueles 30 minutos de devastação. Eu era mais forte do que pensava. Eu disse, levante-se, Kiri. Ele se levantou lentamente, sem tirar os olhos do meu rosto. Isso significa que você me perdoa? Significa que quero entender por que você foi embora e por que voltou. O alívio tomou conta de seu rosto.
Saí porque estava com medo, mas percebi que não consigo viver sem você. Sharon, você é tudo para mim. Eu. As portas da catedral se abriram novamente. Uma mulher entrou furiosa pelo corredor, seus saltos altos batendo furiosamente contra o piso de mármore. Ela era alta, loira, linda de um jeito rude que me fez sentir um aperto no estômago ao reconhecê-la. Era Marta, a mulher do condomínio. A mulher que Kiri dizia ser como uma irmã para ele. Que diabos você pensa que está fazendo? Ela gritou para Kiri, sua voz ecoando pela catedral. Você disse que tinha terminado com ela. Disse que viria me buscar para que pudéssemos começar uma nova vida juntos. O ar escapou dos meus pulmões num ímpeto. Ao meu redor, eu ouvia suspiros e murmúrios enquanto os convidados do casamento percebiam que estavam testemunhando algo muito mais dramático do que um simples caso de medo. Marta voltou sua fúria para mim. E você, sua ratinha patética? Não vê que ele não te quer? Ele veio até mim logo depois de te deixar no altar. Ele estava rindo de como foi fácil se livrar de você. As palavras me atingiram como golpes físicos, mas havia algo mais me incomodando. Algo no rosto de Marta, na voz dela, na postura dela. E então o tio Simon fez um som como se tivesse levado um soco no estômago. Marta, sussurrou ele, com um rosto pálido. Marta Clark. A mulher se virou para ele, e viu o reconhecimento surgir em seus olhos. Olá, tio Simon. Tio Simon. As peças se encaixaram com uma clareza assustadora. Marta Clark era minha prima. Filha da irmã do tio Simon, a irmã que havia cortado laços com a nossa família anos atrás, após uma briga acirrada por dinheiro. Marta era a prima que eu só conhecia algumas vezes em reuniões de família quando era pequena. Aquela que se mudou quando eu tinha 10 anos. Você é minha prima, sussurrei, olhando para ela em choque. O sorriso de Marta era cruel e triunfante. Surpresa, primo. Eu também sou a mulher com quem seu precioso Kiri anda transando há 6 meses. A catedral explodiu em estrondo. Minha mãe gritou. Juliana se lançou para a frente como se fosse agredir Marta fisicamente. O tio Simon agarrou-se a um banco para se apoiar, como se suas pernas não pudessem sustentá-lo. Mas eu fiquei ali parado, enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam. O olhar familiar de Marta quando a vi com Kiri. O jeito como ele se tornou mais distante e controlador à medida que o casamento se aproximava. As tarefas misteriosas e as noites longas no trabalho. 6 meses, repeti entorpecida. 6 meses, confirmou Marta, com a voz transbordando de satisfação. Desde que me mudei para a cidade, e ele me ajudou a encontrar aquele apartamento. Bastou um olhar para mim e ele se esqueceu completamente da pequena Sharon e de sua beleza natural. Virei-me para olhar para Kiri, que estava parado entre nós como um homem diante de um pelotão de fuzilamento. Seu rosto estava pálido, seus olhos se alternando entre Marta e eu, como se estivesse tentando descobrir para que lado o vento soprava. É verdade? Perguntei baixinho. Ele abriu a boca, fechou-a e abriu-a novamente. Sharon, eu posso explicar. É verdade? Sim, ele sussurrou. Mas não importa agora. Eu escolho você. Eu quero me casar com você. Marta riu, um som áspero que fez várias pessoas estremecerem. Você quer se casar com ela? Há 20 minutos, você estava me dizendo como estava feliz por se livrar dela. Como poderíamos finalmente ficar juntos sem precisar nos esconder. Isso foi antes, Kiri começou, mas depois se interrompeu. Antes do quê? Perguntei, embora estivesse começando a entender. O rosto de Kiri se contorceu. Antes que eu percebesse do que estava abrindo mão. Da Sharon, dos negócios do seu tio, das conexões, da segurança. Eu preciso disso. Preciso de você. A verdade me atingiu como um tapa. Ele não me queria de volta porque me amava. Ele me queria de volta porque eu era sua passagem para o dinheiro e a influência do tio Simon. Você nunca me amou, eu disse. E não era uma pergunta. Eu te amo, ele protestou fracamente. Não, você amou o que eu pude lhe dar. O emprego do meu tio, a aceitação da minha família, a vida confortável que eu representava. Olhei para os rostos que nos observavam.
Alguns horrorizados, outros fascinados, outros enojados. E quando você pensou que poderia ter tudo isso, além de Marta como companhia, você decidiu se livrar de mim e ficar com tudo de qualquer jeito. Isso não é que ele começou. Mas algo deu errado, não é? Continuei, as peças se encaixando. Algo aconteceu naqueles 30 minutos que te fez perceber que não podia simplesmente me abandonar. O rosto de Kiri ficou ainda mais pálido. Marta o observava com os olhos semicerrados. O que aconteceu, Kiri? Insisti. O que te fez voltar correndo? Ele parecia que ia vomitar. Sharon, por favor. Vamos só. Diga a ela, Marta retrucou de repente. Diga a ela porque você voltou rastejando como um cachorro espancado. Marta, não, implorou Kiri. Mas os olhos de Marta ardiam de fúria e traição. Ela pensou que tinha vencido. Pensou que estava conquistando seu homem e sua vitória sobre a família que a havia excluído. Em vez disso, ela o observava implorar pelo perdão de outra mulher. Seu tio o demitiu, ela disparou. Assim que ele saiu da catedral, Simon Baker ligou para o restaurante e disse que Kiri Robinson não era mais bem-vindo lá. Nem como funcionário, nem como cliente, nem mesmo para pegar comida para a viagem. Virei-me para olhar para o tio Simon, que estava parado, rígido de raiva. Você o demitiu? É verdade. Fiz sim, rosnou o tio Simon. O garoto humilhou minha sobrinha na frente de 150 pessoas. Ele achou que eu ia continuar pagando o salário dele depois disso? Mas melhora, continuou Marta, com a voz histérica. Conte a ela sobre o apartamento, Kiri. Conte a ela sobre o carro. Conte a ela sobre todas as outras pequenas vantagens que você está prestes a perder. Meus olhos se arregalaram quando a compreensão surgiu. O apartamento em que você mora. O tio Simon é dono daquele prédio. Kiri assentiu miseravelmente. E o carro? Carro da empresa? Ele sussurrou, sim. Então, quando você me abandonou tudo, eu disse lentamente. Seu emprego, sua casa, seu carro, provavelmente metade dos seus bens, e você percebeu que sem mim, você não tem nada. Essa não é a única razão, ele começou. Sim, interrompi-o, porque se você realmente me amasse, nunca teria ido embora. A luta pareceu esvair-se dele então. Seus ombros cederam e, pela primeira vez desde que o conheci, Kiri Robinson parecia o que realmente era, um homem pequeno e egoísta que havia exagerado. Mas Marta não tinha terminado. Ela se virou para Kiri com um sorriso que era puro veneno. Estou grávida. 2 palavras que mudaram tudo. A catedral ficou em silêncio absoluto. Era possível ouvir um alfinete cair no chão de mármore. Eu senti como se estivesse assistindo a tudo acontecer de fora do meu corpo, como se fosse um filme terrível e eu fosse apenas um observador. O quê? A voz de Kiri era quase um sussurro. Você me ouviu? Disse Marta, apoiando a mão na barriga ainda lisa. Estou carregando seu filho, Kiri. O filho que você teve enquanto estava noivo dela. A criança que você fez enquanto estava noivo dela. Essas palavras me atingiram como um trem de carga. Ele não só estava me traindo, como também engravidou outra mulher. Minha prima. Enquanto planejávamos nosso casamento, enquanto eu escolhia as flores e o cardápio, enquanto sonhava com nossos futuros filhos, ele estava esperando um filho com outra pessoa. Há quanto tempo você sabe? Ouvi-me perguntar, embora minha voz soasse estranha e distante. O sorriso de Marta era triunfante. 2 semanas. Contei a ele na noite seguinte à sua despedida de solteira. Minha despedida de solteira? Na noite em que eu estava comemorando com minha irmã e amigas, falando sobre como estava animada para me casar com o amor da minha vida, Marta contou a Kiri que estava esperando um filho dele. É por isso que você tem estado tão estranha nessas últimas 2 semanas, eu disse, as peças se encaixando. É por isso que você continuou inventando desculpas para adiar as coisas, por isso que você parecia tão desesperada com a questão da maquiagem. Sharon, eu posso explicar, começou Kiri. Você estava procurando uma saída, continuei, com a voz mais firme. Qualquer desculpa para cancelar o casamento sem parecer o vilão. Você achou que, se fizesse questão de eu quebrar suas regras, as pessoas me culpariam em vez de você.
Mas aí você percebeu que não podia se dar ao luxo de perder tudo, acrescentou Marta com amarga satisfação. Então voltou correndo, como o covarde que você é. Kiri se virou para encará-la. Você disse que não se importava de esperar. Disse que a gente podia resolver isso depois do casamento. Eu nunca me senti bem com isso, gritou Marta. Eu queria que você me escolhesse, mas você é fraco demais para abrir mão da sua vidinha confortável. Foi então que Juliana explodiu. Minha irmã estava paralisada, em choque, desde o anúncio de Marta, mas algo nela finalmente se rompeu. Ela se lançou para frente com um som parecido com o de um animal ferido e deu um tapa no rosto de Marta com tanta força que o som ecoou pela catedral. Como ousa, rosnou Juliana, com a voz trêmula de raiva. Como ousa entrar na nossa família, usar a nossa confiança e destruir a vida da minha irmã? Marta segurou o rosto, os olhos brilhando de fúria. Sua irmã nunca o faria feliz. Eu dei a ele o que ela não pôde. Você deu o que para ele? Juliana riu asperamente. Um susto de gravidez e uma consciência pesada. Parabéns. Não é um susto, disse Marta friamente. Estou grávida de 3 meses. 3 meses? 3 meses significavam que ela engravidou bem na época em que Kiri e eu enviamos nossos convites de casamento. 3 meses significava que ele estava dormindo com ela regularmente, não apenas por um erro único. 3 meses significaram que, enquanto eu escolhia as lembrancinhas do casamento e os arranjos de mesa, ele estava construindo uma vida completamente diferente pelas minhas costas. Senti algo dentro de mim se partir. Não o meu coração, que já estava despedaçado quando ele me abandonou. Era algo mais profundo, algo que tinha a ver com a minha noção de quem eu era e do que eu merecia. Saia, eu disse baixinho. Todos se viraram para me olhar. O rosto de Kiri se iluminou de esperança, como se ele achasse que eu estava falando com Marta. Sharon, sim. Faça-a ir embora para que possamos. Ela não, eu disse, minha voz ecoando claramente pela catedral. Saiam vocês dois da minha frente. Sharon, por favor, implorou Kiri. Sei que parece ruim, mas podemos resolver isso. As pessoas cometem erros. Erros? Aproximei-me dele, o véu da minha avó flutuando atrás de mim como uma bandeira branca de rendição que eu finalmente estava pronta para agitar. Um erro é esquecer de comprar leite no mercado. Um erro é chegar atrasado para o jantar. Engravidar minha prima enquanto planejávamos nosso casamento não é um erro. É uma traição a tudo que eu pensava que significávamos um para o outro. Mas eu te amo, disse ele, desesperado. Eu escolho você. Não, não precisa. Você escolhe o dinheiro do meu tio e a vida confortável que eu represento. Mas você não pode ter os dois, Kiri. Você não pode ter eu e ela e esperar que eu aceite só porque você diz que me ama. Virei-me para Marta, que ainda segurava a bochecha onde Juliana esbofeteara. E você? Mal me lembro de você quando éramos crianças, mas me lembro o suficiente para saber que você sempre teve inveja do que os outros tinham. Acho que algumas coisas nunca mudam. O rosto de Marta se contorceu de raiva. Pelo menos não sou patética o suficiente para aceitar de volta um homem que me humilhou na frente de todos que conheço. Você tem razão, eu disse calmamente. Não vou aceitá-lo de volta. O alívio no rosto de Marta foi imediatamente substituído por confusão quando ela viu que Kiri parecia devastado, não aliviado. Espere, disse ela lentamente. Se você não vai aceitá-lo de volta e ele não me quer, então. Vocês dois recebem exatamente o que merecem, terminei. Um ao outro. Virei-me para encarar a congregação uma última vez. Muitas pessoas tinham ido embora durante o caos. Mas pelo menos 50 ainda estavam lá, assistindo ao drama se desenrolar como se fosse melhor do que qualquer novela. Senhoras e senhores, o show acabou. Não haverá casamento hoje, nem reconciliação, nem final de conto de fadas. A verdade é que, às vezes, as pessoas em quem você mais confia são as que mais te machucam. Comecei a andar pelo corredor, meus saltos batendo contra o mármore, meu vestido arrastando atrás de mim como um fantasma de sonhos que nunca se tornariam realidade. O tio Simon imediatamente começou a andar ao meu lado, e Juliana pegou meu outro braço. Sharon, espere, Kiri me chamou. Não parei, mas respondi sem me virar.
Não me siga, Kiri. Não me ligue. Não me mande mensagem. Não apareça no meu apartamento. Terminamos. Mas o que eu vou fazer? Ele gritou, com a voz embargada pelo pânico. Não sei, eu disse, ainda andando. Talvez comece pensando em como você vai sustentar esse bebê. Ouvi Marta inspirar fundo atrás de mim, seguida pelo gemido de compreensão de Kiri. Ele estava tão focado em me reconquistar que se esquecera das consequências reais do seu caso. As portas da catedral se fecharam atrás de nós com um som final e definitivo. Lá fora, ainda estava garoando, e o céu cinza combinava perfeitamente com meu humor. Vários dos nossos convidados estavam parados nos degraus, sem saber se deveriam ficar ou ir embora. Sharon, querida, disse minha mãe, aparecendo ao meu lado. Vamos te levar para casa e tirar esse vestido. Não, respondi com firmeza. Não vou para casa chorar e me esconder. Vou para a recepção. A recepção? Juliana me encarou. Sharon, você não pode estar falando sério. Estou falando sério. O tio Simon pagou uma fortuna por aquela recepção. O mínimo que posso fazer é garantir que as pessoas aproveitem a comida e a música. Alisei minha saia com as mãos finalmente firmes. Além disso, tenho um anúncio a fazer. O salão de baile do Grand Hotel havia se transformado em um paraíso de inverno. Rosas brancas e detalhes prateados por toda parte. Uma iluminação suave que fazia tudo brilhar. Uma pista de dança que deveria ter sido a nossa primeira dança como marido e mulher. Os fornecedores estavam montando o buffet. O DJ estava testando seu equipamento. E tudo estava perfeito para uma celebração que nunca aconteceria. Pelo menos não a celebração que todos esperavam. Entrei naquele salão de baile com meu vestido de noiva, cabeça erguida, acompanhada pela minha família. Obviamente a notícia do que aconteceu na igreja se espalhou porque os funcionários do hotel ficaram me olhando com uma mistura de pena e fascínio. Senhora Urai, a organizadora do casamento, se aproximou nervosamente. Ouvi dizer que houve algumas complicações na cerimônia. Vamos começar a arrumar as coisas? Não, respondi com firmeza. Ainda vamos dar uma festa, só que não será uma recepção de casamento. Cerca de 60 pessoas apareceram no hotel, familiares, amigos próximos e alguns colegas de trabalho curiosos que provavelmente vieram tanto pelo drama quanto pela comida grátis. Kiri e Marta estavam notavelmente ausentes, embora eu continuasse esperando que elas aparecessem e causassem outra cena. Fiquei em pé na mesa principal, onde Kiri e eu deveríamos estar sentados como recém-casados, observando os rostos confusos dos meus convidados. O tio Simon tinha me dado um microfone do DJ, e eu bati nele suavemente para chamar a atenção de todos. Obrigada a todos por terem vindo hoje, comecei, minha voz ecoando claramente pelo salão. Sei que esta não é bem a festa que vocês esperavam. Algumas risadas nervosas ecoaram pela multidão. Como todos vocês testemunharam antes, não haverá casamento hoje. Kiri Robinson decidiu manter um relacionamento com minha prima Marta, que está grávida dele. Eu disse isso de forma prática, como se estivesse dando uma previsão do tempo. Mas quero que todos saibam que não estou de coração partido. Sou grato. Isso chamou a atenção deles. A sala ficou completamente silenciosa. Sou grata porque descobri quem Kiri realmente era antes de me vincular legalmente a ele. Sou grata porque aprendi que sou mais forte do que jamais imaginei. E sou grato a todos vocês, as pessoas que realmente me amam, que vieram aqui hoje para me apoiar e que ainda estão aqui mesmo depois de testemunhar o momento mais embaraçoso da minha vida. Levantei a taça de champanhe que Juliana me entregou. Então, vamos comer o buffet caro do tio Simon, dançar ao som da música que já pagamos e comemorar o fato de Sharon Urai estar livre para encontrar um homem que realmente a mereça. Os aplausos foram estrondosos. As pessoas se levantaram, vibrando e batendo palmas como se eu tivesse acabado de fazer a melhor apresentação da minha vida. Talvez eu tivesse. A festa que se seguiu foi diferente de qualquer recepção de casamento que eu já tinha participado. As pessoas pareciam determinadas a garantir que eu me divertisse, como se estivessem tentando compensar a humilhação que eu havia sofrido. Dancei com o tio Simon, com meus primos e com velhos amigos da família. Eu ri até doer as laterais do meu corpo e comi um bolo que supostamente tinha bonequinhos meus e do Kiri em cima.
Mas a verdadeira satisfação veio quando a mãe de Kiri chegou. A senhora Robinson era uma mulher pequena e corajosa, de cerca de 60 anos, que viajou de 3 estados para ver seu filho se casar. Sempre gostei dela nas poucas vezes em que nos encontramos. Ela era honesta, trabalhadora e criou Kiri praticamente sozinha depois que o pai dele foi embora, quando ele tinha 10 anos. Ela entrou no salão de baile como uma mulher em uma missão, ainda usando o vestido azul marinho que havia comprado especialmente para o casamento. Seus olhos percorreram a multidão até me encontrarem. E então ela marchou até mim com determinação. Eu me preparei, esperando que ela defendesse o filho ou me culpasse pelo desastre de alguma forma. Em vez disso, ela me puxou para o abraço mais forte que já recebi. Sinto muito, ela sussurrou em meu ouvido. Estou tão envergonhada pelo que meu filho fez com você. Quando ela se afastou, havia lágrimas em seus olhos. Eu não o criei para tratar as mulheres desse jeito, disse ela, com a voz trêmula. Quando soube o que aconteceu na igreja, quis me esconder debaixo de uma pedra. Você merecia muito mais do que isso. Senhora Robinson, a senhora não precisa se desculpar por... Sim, eu sei. Ela me interrompeu. Eu conheço meu filho. Sei que ele pode ser egoísta e calculista quando quer alguma coisa. Eu deveria ter percebido os sinais. Deveria ter te avisado de alguma forma. Ela segurou minhas mãos entre as suas, que estavam desgastadas pelo tempo. Você é uma boa menina, Sharon. Você é boa demais para ele. E, no fundo, acho que você sempre soube disso. A conversa foi interrompida por uma comoção perto da entrada do salão de baile. Olhei e vi Marta entrando furiosa, com o rosto vermelho de raiva e rímel escorrendo pelas bochechas. Ela trocou sua roupa de confronto dramático por jeans e uma camiseta, mas ainda parecia pronta para uma briga. Onde ela está? Perguntou Marta, alto o suficiente para todo o salão ouvir. Onde está a princesinha que se acha boa demais para o meu homem? A música parou. As conversas cessaram. Todos se viraram para olhar para Marta, que cambaleava levemente como se tivesse bebido. Estou aqui, gritei, dando um passo à frente. Eu ainda estava no meu vestido de noiva, ainda usando o véu da minha avó, ainda parecendo, em todos os detalhes, a noiva injustiçada. Marta se concentrou em mim com óbvia dificuldade. Você se acha tão perfeita, não é? Você se acha melhor do que eu porque sua família tem dinheiro e contatos. Acho que sou melhor que você porque não durmo com noivos de outras mulheres, respondi calmamente. Arranquei alguns suspiros e algumas risadas nervosas da multidão. Ele nunca te amou, gritou Marta. Ele me disse isso. Disse que você era chata de cama. Que você se vestia como uma velha. Que casar com você seria como se inscrever para uma vida de mediocridade. Cada palavra foi criada para me machucar, para me humilhar ainda mais na frente de todos que eu amava. Há 1 ano, há 6 meses, até mesmo nesta manhã, essas palavras teriam me destruído. Mas eu fui forjada no fogo hoje. Fui humilhada publicamente, traída pelo homem que eu amava e pelo primo que eu mal conhecia, e sobrevivi. As pequenas crueldades de Marta não poderiam me atingir agora. Se ele nunca me amou, eu disse baixinho, então por que ele passou 30 minutos implorando para que eu o aceitasse de volta? O rosto de Marta ficou ainda mais vermelho. Porque ele é fraco. Porque está com muito medo de recomeçar sem o dinheiro do seu tio. Exatamente, concordei. Então, o que isso diz sobre o pai do seu filho? Isso a paralisou. Eu pude ver a compreensão surgindo em seus olhos. Se Kiri só estava comigo por dinheiro e segurança e só voltava rastejando para mim por dinheiro e segurança, o que isso a tornava? Uma distração temporária? Um prêmio de consolação? Vocês dois são bem-vindos um ao outro, continuei. Vocês podem criar seus filhos juntos e passar o resto da vida sabendo que seu relacionamento foi construído com base em mentiras, traição e egoísmo mútuo. Marta abriu a boca para responder, mas a senhora Robinson deu um passo à frente. Você, disse ela, apontando para Marta com um dedo trêmulo. Fique longe da minha família. Sua família? Marta riu asperamente. Vou ter um filho seu. Isso me torna parte da família, quer você queira ou não. O rosto da senhora Robinson ficou branco de raiva.
Sem aviso, ela retirou a mão e deu um tapa no rosto de Marta com um estalo que ecoou pelo salão de baile. Isso, disse ela friamente, é para destruir o dia do casamento de uma boa mulher. E se eu te vir perto de Sharon de novo, você vai piorar. Marta segurou o rosto, olhando para a senhora Robinson em choque. Então ela se virou e saiu correndo do salão de baile, deixando para trás apenas o cheiro persistente de perfume barato e desespero. A senhora Robinson se virou para mim com lágrimas nos olhos. Eu falei sério antes. Você é boa demais para ele. Prometa que não o aceitará de volta, não importa o que ele diga ou faça. Eu prometo, eu disse, e falei sério. Mas enquanto a festa continuava ao nosso redor, eu não conseguia me livrar da sensação de que aquilo estava longe de acabar. Kiri e Marta perderam a batalha. Mas pessoas como eles não desistiam facilmente. Eles voltariam, provavelmente quando eu menos esperasse, tentando tirar o que pudessem dos destroços de suas próprias escolhas erradas. Eu simplesmente não sabia ainda o quão brutal minha vingança seria. 3 dias depois do casamento que não aconteceu, sentei-me no escritório do tio Simon, acima do seu restaurante principal, observando-o fazer ligações que mudariam a vida de Kira e Marta para sempre. Sim, eu entendo que o contrato de locação está no nome dos dois, dizia o tio Simon ao telefone. Mas eu sou o proprietário do prédio e estou exercendo meu direito de rescisão por violação da cláusula de moralidade. Sim, há uma cláusula moral. Verifique a seção 12 do contrato de locação. Ele desligou e se virou para mim com uma satisfação sombria. Eles vão sair até o fim da semana. Tio Simon, você não precisa. Sim, eu acho. Ele me interrompeu. Aquele garoto humilhou minha família. Aquela garota traiu minha confiança e usou informações que obteve como membro da família para te machucar. Ambos fizeram suas escolhas e agora vão arcar com as consequências. Nos últimos 3 dias, aprendi o quão extensas seriam essas consequências. O tio Simon não tinha apenas demitido Kiri do restaurante. Ele havia ligado para todos os comerciantes que conhecia na cidade, certificando-se de que a notícia sobre o tipo de homem que Kiri Robinson realmente era se espalhasse. Em uma cidade onde reputação significava tudo, Kiri estava rapidamente se tornando desempregado. O despejo do apartamento foi só o começo. O carro que Kiri dirigia estava registrado em nome da empresa do tio Simon, então estava sendo retomado. Os cartões de crédito que Kiri havia conseguido com a indicação do tio Simon estavam sendo cancelados. Até a mensalidade da academia que Kiri usava para manter a aparência estava sendo cancelada. O tio Simon fazia parte do conselho administrativo. Ele construiu toda a sua vida com base na confiança e generosidade da nossa família, explicou o tio Simon ao fazer outra ligação. Agora ele pode ver como seria a vida dele sem essa base. Mas a destruição metódica do conforto de Kiri pelo tio Simon não foi a parte mais satisfatória da minha vingança. Essa honra coube ao que aconteceu quando o jornal local tomou conhecimento da história. Jenna Collins era uma repórter do City Herald especializada em histórias de interesse humano. Ela tinha sido convidada para o casamento. A mãe dela era amiga da minha mãe e tinha testemunhado tudo o que aconteceu na catedral. Na terça-feira, ela ligou para perguntar se eu estaria disposto a dar uma entrevista. Acho que sua história pode ajudar outras mulheres que vivem relacionamentos controladores, explicou ela. A maneira como você lidou com a situação foi incrivelmente corajosa. Aceitei a entrevista em parte porque queria ajudar outras mulheres, mas principalmente porque queria que todos na cidade soubessem exatamente quem Kiri Robinson realmente era. O artigo foi publicado na sexta-feira com o título "Noiva local se mantém firme após traição no dia do casamento". Jenna fez sua lição de casa, entrevistando não apenas a mim, mas também vários ex-colegas de trabalho de Kiri que se apresentaram com histórias sobre o comportamento dele quando souberam que era seguro falar. Ele sempre falava sobre como se casaria com alguém rico, teria dito um ex-colega de trabalho. Ele costumava se gabar de como era fácil manipular Sharon, de como ela fazia qualquer coisa que ele pedia, porque estava desesperada para se casar. Outro colega descreveu como Kiri havia falado abertamente sobre seu caso com Marta. Ele disse que estava recebendo o melhor dos dois mundos, o dinheiro da família de Sharon e a disposição de Marta em fazer coisas que Sharon não faria. Ele se achava muito esperto. O artigo pintou o retrato de um homem calculista, manipulador e emocionalmente abusivo.
Ele detalhou como ele me isolou dos meus amigos, controlou o que eu vestia e usou meu amor por ele para me fazer duvidar do meu próprio julgamento. Mas a parte mais prejudicial foi a entrevista com a própria Marta. Jenna localizou Marta no motel onde ela e Kiri estavam hospedados depois de serem despejados do apartamento. Marta, aparentemente acreditando que qualquer publicidade era boa publicidade, concordou em contar sua versão da história. Sharon nunca foi a pessoa certa para ele, disse Marta, segundo a citação. Ela é muito chata, muito comum. Kiri precisava de alguém com paixão, alguém que pudesse lhe dar entusiasmo. Eu dei a ele tudo o que ela não podia. Questionada sobre a gravidez, Marta respondeu: este bebê foi planejado. Kiri e eu estamos tentando formar uma família juntos há meses. Estamos apaixonados, e Sharon era apenas um obstáculo para nossa felicidade. O problema era que a história de Marta contradizia diretamente o que Kiri havia dito a várias pessoas sobre o caso ter sido apenas físico e a gravidez ter sido um acidente. Ao ser confrontado com essas inconsistências, Kiri aparentemente perdeu a paciência com o repórter e disse algumas coisas nada lisonjeiras sobre mim e Marta. O artigo fez com que nós três ficássemos mal. Mas Marta e Kiri passaram a impressão de mentirosos vingativos, enquanto eu passei a impressão de uma vítima compassiva que lidou com uma situação impossível com elegância. A resposta foi imediata e avassaladora. Meu telefone tocava constantemente com ligações de amigos, conhecidos e completos desconhecidos oferecendo apoio. Recebi flores, cartões e até algumas ofertas de emprego de pessoas que leram o artigo e ficaram impressionadas com a minha conduta. Kiri e Marta, por outro lado, tornaram-se párias sociais da noite para o dia. Aprendi com conhecidos em comum que eles não conseguiam ir a lugar nenhum sem serem encarados e alvos de sussurros. Restaurantes se recusaram a atendê-los. Lojas inventaram desculpas para não atendê-los. Os poucos amigos que Marta ainda tinha do ensino médio pararam de retornar suas ligações. O momento mais gratificante aconteceu uma semana depois da publicação do artigo, quando os encontrei no supermercado. Eu estava comprando ingredientes para o jantar com minha família quando os vi na fila do caixa na minha frente, discutindo em voz baixa sobre alguma coisa. Kiri parecia péssimo. Havia perdido peso, suas roupas estavam amassadas e ele tinha o olhar desesperado de um homem cujo mundo estava desmoronando. Marta não parecia muito melhor. Seu cabelo estava sujo, sua pele estava irritada e ela não parava de tocar na barriga ainda lisa, como se estivesse tentando se lembrar de por que tudo aquilo valia a pena. Quando Kiri me viu, seu rosto se iluminou com uma esperança patética. Ele abandonou seu lugar na fila e correu até mim, deixando Marta sozinha com o carrinho cheio de marcas genéricas e itens em liquidação. Sharon, disse-lhe sem fôlego. Graças a Deus. Estou tentando falar com você há dias. Bloqueei seu número, disse calmamente, sem parar de fazer compras. Por favor, me escute só um minuto. Tudo isso tem sido um pesadelo. Sei que cometi erros, mas aprendi a lição. Farei de tudo para compensá-la. Alguma coisa? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Qualquer coisa, ele confirmou ansiosamente. Saia da cidade. Leve Marta e seu bebê e desapareça da minha vida para sempre. O rosto dele se fechou. Sharon, seja razoável. Eu não posso simplesmente. Então não há mais nada a dizer. Comecei a me afastar, mas ele agarrou meu braço. O toque da mão dele na minha pele me fez sentir mal, mas não deixei isso transparecer no meu rosto. Você está destruindo a minha vida, disse-lhe baixinho, apertando-a com mais força. Seu tio, o artigo de jornal, colocando todos contra mim. Isso tem que parar. Não estou destruindo sua vida, Kiri. Você destruiu a sua própria vida quando escolheu me trair com meu primo. Mas eu te amo, sussurrou ele, desesperado. Tudo o que fiz porque te amo muito. Me assustou. Eu estava tentando provar a mim mesmo que conseguiria viver sem você. Mas não consigo. Por favor, me dê mais uma chance. Olhei para a mão dele no meu braço e depois novamente para o seu rosto. Houve um tempo em que essas palavras teriam derretido meu coração, em que eu teria perdoado por qualquer coisa porque eu acreditava que o amor conquistava tudo. Mas aquela mulher se foi, queimada nas chamas da humilhação e da traição. Solte meu braço, eu disse baixinho. Sharon.
Solte meu braço ou vou gritar alto o suficiente para que todos nesta loja me ouçam. Ele me soltou imediatamente, seu rosto corando de vergonha ao perceber sua aparência, um homem desesperado abordando uma mulher em um supermercado. Você quer saber a verdade sobre o amor, Kiri? Perguntei, minha voz ecoando o suficiente para ser ouvida pelas pessoas que faziam compras por perto. O amor não humilha ninguém na frente de 150 pessoas. O amor não trai com o familiar dessa pessoa. O amor não engravida outra mulher enquanto planeja um casamento. O que você sentiu por mim não foi amor. Foi posse. E eu me recuso a ser possuída por alguém novamente. Então me afastei dele, com a cabeça erguida e o coração finalmente livre de Kiri Robinson. Mas Marta ainda não tinha terminado comigo. 2 semanas depois do encontro no supermercado, Marta apareceu no meu apartamento. Eu já esperava algo assim. Pessoas como Marta não desaparecem silenciosamente quando seus planos fracassam. Eles atacam. Culpam todo mundo, menos a si mesmos, e sempre, sempre voltam para um confronto final. Eu estava sozinho em casa numa tarde de sábado, lavando roupa e colocando o trabalho freelance de marketing em dia que comecei desde que tirei uma licença do meu emprego regular. Quando a campainha tocou, presumi que fosse uma entrega ou talvez Juliana passando para trazer café. Em vez disso, abri a porta e encontrei Marta parada no meu corredor, e ela parecia pior do que eu já tinha visto. Seu cabelo loiro estava oleoso e preso em um rabo de cavalo bagunçado. Seu rosto estava pálido e inchado, com olheiras que a maquiagem não conseguia esconder. Suas roupas estavam amassadas e largas no corpo, como se ela tivesse perdido peso apesar de estar grávida. Mas foram os olhos dela que mais me chocaram. Eram selvagens, desesperados, cheios de uma raiva que fez meu estômago se revirar de medo. Precisamos conversar, ela disse, passando por mim e entrando em meu apartamento antes que eu pudesse protestar. Marta, você não pode simplesmente. Cala a boca, ela retrucou, virando-se para me encarar. Só cala a boca e escuta pelo menos uma vez na sua vidinha perfeita. Deixei a porta aberta e peguei meu celular, mas Marta viu o que eu estava fazendo e o arrancou da minha mão. Ele caiu ruidosamente no chão de madeira e deslizou para debaixo do sofá. Sente-se, ela ordenou. Não. Cruzei os braços sobre o peito, tentando parecer mais corajosa do que me sentia. Diga o que veio dizer e depois saia. Marta riu, mas não havia humor algum. Você acha mesmo que venceu, não é? Você se acha tão esperta, virando todo mundo contra nós, arruinando nossas vidas com sua história triste no jornal. Eu disse a verdade. Se isso arruinou suas vidas, talvez vocês devessem ter feito escolhas melhores. Melhores escolhas? A voz de Marta se elevou a um quase grito. A melhor escolha teria sido ficar longe da sua família, para começo de conversa. Você sabe como era a minha vida antes de vir para cá? Eu não tinha nada, Sharon. Nada. Minha mãe gastava cada dólar que o tio Simon nos mandava em drogas e álcool. Eu cresci em um parque de trailers, usando roupas de segunda mão e comendo comida da despensa da igreja. Isso não desculpa o que você fez comigo. Não é? Marta se aproximou, e eu senti o cheiro de álcool em seu hálito. Você teve tudo de graça, a casa linda, a faculdade, a família que te amava, o tio que te tratava como uma filha. Você nunca precisou lutar por nada em toda a sua vida. Então, você decidiu pegar o que era meu. Decidi tomar o que deveria ter sido meu desde o início, gritou ela. Se minha mãe não tivesse sido tão desastrada, se o tio Simon tivesse nos ajudado como ajudou sua família, talvez eu tivesse sido a única com a vida perfeita. Talvez eu tivesse sido a primeira pessoa por quem Kiri se apaixonou. As peças da motivação de Marta estavam finalmente se encaixando. Não se tratava apenas de Kiri, nem mesmo de mim. Tratava-se de uma vida inteira de ressentimento e ciúme que vinham se acumulando desde que éramos crianças. Mas o Kiri não se apaixonou por você, eu disse baixinho. Ele usou você do mesmo jeito que me usou. A única diferença é que eu fui esperta o suficiente para ir embora quando descobri quem ele realmente era. O rosto de Marta se contorceu de raiva. Ele me ama. Vamos ter um bebê juntos. Vamos ser uma família. Onde ele está agora? A pergunta pareceu pegá-la desprevenida. O que? Se vocês são uma família tão feliz, onde está o Kiri agora?
Por que estão aqui sozinhos, bêbados, me confrontando, em vez de em casa com um homem que supostamente ama vocês? A compostura de Marta cedeu e, por um momento, eu vi além da raiva dela, a dor que havia por trás dela. Ele está procurando trabalho. Tem sido difícil desde que todos na cidade se voltaram contra ele. Ele deixou você sozinha para lidar com essa gravidez enquanto ele estava procurando trabalho. Ele não me deixou. Ele só está estressado. Nós dois estamos. O dinheiro está curto, e eu tenho tido algumas complicações com a gravidez e... Complicações. Marta levou a mão à barriga, protetoramente. O médico disse que pode ser por causa do estresse. Todo esse drama, toda a pressão que você e sua família colocaram sobre nós. Não é bom para o bebê. Senti uma pontada de compaixão por ela, apesar de tudo que ela tinha feito. Estar grávida e abandonada não era algo que eu desejaria a ninguém, nem mesmo a Marta. Sinto muito que você esteja tendo complicações, eu disse cuidadosamente. Mas me culpar pelo seu estresse não vai ajudar em nada. Minha situação, a vulnerabilidade momentânea de Marta desapareceu, substituída por uma fúria renovada. Minha situação é que estou grávida e falida porque você destruiu a reputação do pai do meu filho por despeito. Eu não destruí a reputação do Kiri. Ele mesmo fez isso quando decidiu me humilhar no nosso casamento. Você poderia tê-lo aceitado de volta, gritou Marta. Você poderia tê-lo perdoado e nada disso teria acontecido. Mas não, você tinha que ser a vítima. Você tinha que fazê-lo pagar. Você tinha que estragar tudo. Aceitá-lo de volta significaria aceitar que ele me traiu com a minha prima e a engravidou. Significaria viver o resto da minha vida sabendo que meu marido não me respeitava o suficiente para ser fiel. E daí? Marta ergueu as mãos, exasperada. Casamento é questão de concessões. Você poderia ter resolvido isso. Não, Marta. Casamento é sobre confiança e respeito. Kiri provou que era incapaz de ambos. E eu, a voz de Marta embargou. E o meu bebê? Você pensou em nós quando estava se vingando? Você pensou em mim quando estava dormindo com meu noivo? A pergunta pairava no ar entre nós como um desafio. Marta me encarou por um longo momento, e eu pude vê-la tentando encontrar uma resposta que justificasse o que ela tinha feito. Por fim, ela sussurrou: achei que você fosse mais forte do que isso. Pensei que lutaria por ele. Eu era mais forte do que isso. Eu era forte o suficiente para me afastar de um homem que não me merecia. E agora estamos todos miseráveis, disse Marta, amargamente. Kiri não consegue encontrar trabalho. Estou doente e assustada. E você está sozinha? Não estou sozinha. Tenho minha família, meus amigos, meu amor próprio. O que você tem, Marta? A pergunta pareceu quebrar algo nela. Ela afundou no meu sofá, com o rosto se contorcendo enquanto perdia a vontade de lutar. Eu não tenho nada, ela sussurrou. Kiri me culpa por arruinar a vida dele. Ele diz que se eu não tivesse te contado sobre a gravidez, você poderia tê-lo aceitado de volta. Ele mal fala comigo, e quando fala, é só para reclamar que tudo é culpa minha. Então deixe-o. Marta olhou para mim com os olhos vermelhos. Não posso. Estou grávida dele. Não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro, nem família que me ajude. Você poderia ir para a casa da sua mãe. Minha mãe morreu há 2 anos. Overdose. Marta limpou o nariz com as costas da mão. Vim aqui porque pensei que se eu conseguisse me aproximar da família do tio Simon, talvez eu pudesse ter o que vocês tiveram. Uma família de verdade. Segurança. Amor. Pela primeira vez desde que ela entrou no meu apartamento, senti pena genuína de Marta. Ela fez escolhas terríveis, machucou pessoas que não mereciam e destruiu várias vidas em busca de algo que ela achava que queria. Mas por baixo de tudo isso havia apenas uma mulher assustada e solitária que nunca aprendeu a construir uma vida em vez de tentar roubar a de outra pessoa. Você poderia ter tido isso, eu disse gentilmente. Se você tivesse vindo até nós honestamente como família, o tio Simon teria te ajudado. Todos nós teríamos. Mas em vez disso,
Você escolheu mentir, manipular e machucar as pessoas que poderiam ter amado você. Eu sei, sussurrou Marta. Eu sei, e sinto muito. Sinto muito mesmo, Sharon. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Mas chegou a esse ponto, e agora todos nós temos que arcar com as consequências. Marta olhou para mim com olhos desesperados. Você não pode me perdoar? Não podemos encontrar um jeito de resolver isso? Observei o rosto dela. Aquela mulher que um dia fora uma garotinha em piqueniques em família, que crescerá se sentindo abandonada e sem amor, que tomara uma série de decisões terríveis que a levaram ao meu apartamento, bêbada, grávida e implorando por perdão. Eu posso te perdoar, Marta, eu disse baixinho. Mas não posso consertar isso. Você e Kiri fizeram suas escolhas, e agora vocês têm que conviver com elas. Juntos ou separados, isso é com vocês. Mas eu não farei mais parte da vida de vocês. Marta assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu entendo. Ela se levantou lentamente, como uma senhora idosa e não como alguém de 20 e poucos anos. Na porta, ela se virou uma última vez. Se valer a pena, Sharon, ele realmente te amava. À sua maneira egoísta, ele te amou mais do que jamais amou qualquer outra pessoa, inclusive eu. Eu sei, eu disse. E essa é a parte mais triste de tudo isso. Depois que Marta foi embora, fiquei sentado no meu apartamento por um longo tempo, pensando sobre amor, perdão e o preço da vingança. Eu tinha conseguido tudo o que pensava que queria. Kiri e Marta estavam sofrendo. Todos sabiam a verdade sobre o que tinham feito. E eu emergi como a vítima compassiva que lidou com uma situação impossível com elegância. Mas enquanto eu estava sentado ali no silêncio do meu apartamento, percebi que a vingança, não importa quão justificada, deixa você vazio no final. Não traz de volta o que você perdeu nem cura o que foi quebrado. Apenas garante que todos os envolvidos carreguem as cicatrizes para sempre. Nunca mais vi Marta ou Kiri depois daquele dia no meu apartamento. Ouvi pela rede de fofocas que eles deixaram a cidade cerca de um mês depois. Algumas pessoas disseram que foram para a Califórnia. Outras alegaram que foram para o Texas. O tio Simão contratou um investigador particular para encontrá-los, não por vingança, mas porque queria ter certeza de que o bebê estava bem e que Marta estava recebendo os devidos cuidados médicos. O investigador os encontrou morando em um pequeno apartamento em Denver. Marta perdeu o bebê no segundo trimestre, e Kiri a abandonou logo depois. Ela trabalhava como garçonete em um restaurante, lutava para pagar o aluguel, sozinha em uma cidade onde não conhecia ninguém. O tio Simão lhe enviava dinheiro anonimamente, o suficiente para ajudá-la a se reerguer e talvez recomeçar em outro lugar. Quando perguntei o porquê, ele disse: ela ainda é da família, Sharon. Não importa o que ela tenha feito, ela ainda é da família. Quanto a Kiri, o investigador o encontrou trabalhando na construção civil no Arizona com um nome falso. Aparentemente, ele disse às pessoas que era divorciado, que sua ex-esposa o havia traído e levado tudo do acordo. Mesmo a centenas de quilômetros de distância, ele não conseguia assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Naquela época, eu não queria mais vingança. Só queria que os dois encontrassem algum tipo de paz, mesmo que não merecessem. Minha própria cura demorou mais do que eu esperava. 4 meses depois do casamento, eu acordava no meio da noite, com o coração acelerado por causa de sonhos em que ainda estava naquele altar, ainda sentindo o peso esmagador da humilhação pública. Comecei a consultar uma terapeuta, uma mulher gentil chamada Doutora Susan, que me ajudou a entender que o que eu havia vivenciado não era apenas uma decepção amorosa. Era um trauma. Você não foi apenas traído por alguém que amava, explicou ela durante uma de nossas sessões. Você foi abusado emocionalmente, manipulado e humilhado publicamente. Levará tempo para você voltar a confiar, não apenas nos outros, mas também no seu próprio julgamento. Ela tinha razão. Nos primeiros meses, eu questionava cada decisão que tomava, desde o que vestir para o trabalho até o que pedir em restaurantes. A mulher confiante que enfrentou Kiri e Marta naquela catedral parecia outra pessoa completamente. Mas lentamente, gradualmente, comecei a me reconstruir. Eu me dediquei ao trabalho, assumindo projetos maiores de marketing e, por fim, abrindo minha própria empresa de consultoria.
O tio Simon foi meu primeiro grande cliente, ajudando-o a expandir seu negócio de restaurante para serviços de buffet e planejamento de eventos. Trabalhar com ele me lembrava diariamente que nem todos os homens eram como Kiri, que havia homens bons e honrados que cumpriam suas promessas e tratavam as mulheres com respeito. Juliana se tornou minha confidente mais próxima durante esse período. Ela se formou professora e conseguiu um emprego na escola primária local, mas ela reservava um tempo para mim quase todos os dias. Nós nos encontrávamos para almoçar, fazer compras ou simplesmente sentar no meu apartamento conversando sobre tudo e nada. Você está diferente agora, ela me disse uma noite, enquanto dividíamos uma garrafa de vinho na minha varanda. Mais forte, mas também mais triste. Sinto que perdi mais do que apenas o Kiri, admiti. Perdi minha capacidade de acreditar em finais felizes para sempre. Talvez isso não seja tão ruim assim, disse Juliana, pensativa. Talvez acreditar no amor realista e honesto seja melhor do que acreditar em contos de fadas. Ela provavelmente estava certa, mas ainda assim foi uma perda que eu tive que lamentar. O ponto de virada aconteceu 8 meses depois do casamento que não aconteceu, na festa de Natal anual do tio Simon. Quase não fui. A multidão ainda me deixava ansioso, e eu não tinha certeza se estava pronto para encarar todas as perguntas e olhares de pena das pessoas que se lembravam da minha humilhação. Mas Juliana insistiu, e o tio Simon veio pessoalmente ao meu apartamento para me acompanhar até a festa. Você já se escondeu por tempo demais, querida, disse-lhe gentilmente. É hora de mostrar a esta cidade que Sharon Rai está prosperando. A festa aconteceu no mais novo restaurante do tio Simon, um espaço lindo com paredes de tijolos aparentes e iluminação suave. Cerca de 100 pessoas estavam lá, familiares, amigos, colegas de trabalho e funcionários de todos os restaurantes do tio Simon. Eu estava perto do bar, tomando uma taça de vinho e conversando com um dos meus antigos colegas de trabalho quando um homem se aproximou de nós. Ele era alto, provavelmente tinha pouco mais de 30 anos, tinha olhos castanhos gentis e cabelos prematuramente grisalhos, o que de alguma forma o fazia parecer distinto em vez de velho. Com licença, disse ele, com a voz calorosa e um pouco nervosa. Você é Sharon Rai? Meu estômago se contraiu com a ansiedade familiar que surge sempre que um estranho me reconhece. Mesmo meses depois, às vezes as pessoas ainda me procuravam para falar sobre aquele casamento horrível ou para compartilhar suas próprias histórias de traição e desgosto. Sim, eu disse cuidadosamente. Sou Michael Murphy, disse ele, estendendo a mão. Sou o novo chefe principal do Bela Vista. Era o restaurante principal do tio Simon. Seu tio me falou tanto de você. Queria que tivéssemos a chance de conversar. Apertei a mão dele, surpresa com quão quente e firme ela era. Sobre o que você queria conversar? Na verdade, tenho uma proposta de negócio para você. Tenho acompanhado seu trabalho de consultoria de marketing e estou impressionado. Estou planejando abrir meu próprio restaurante no ano que vem e preciso de alguém com suas habilidades para ajudar com a construção da marca e a promoção. Conversamos durante a hora seguinte sobre seus planos para o restaurante, sua experiência na escola de culinária e sua visão de criar um espaço que serviria comida incrível e, ao mesmo tempo, apoiaria agricultores e fornecedores locais. Ele era apaixonado, inteligente e incrivelmente honesto sobre seus sonhos e medos de começar seu próprio negócio. Mais importante, ele não mencionou nenhuma vez o fracasso do meu casamento nem me tratou como uma figura trágica a ser digna de pena. Ele falou comigo como se eu fosse uma empresária bem-sucedida cuja opinião ele valorizava, e percebi o quanto sentia falta de ser vista dessa forma. Você estaria interessado em nos encontrar na semana que vem para discutir isso mais detalhadamente? Ele perguntou enquanto a festa estava terminando. Eu gostaria disso, eu disse e falei sério. Ótimo! Que tal um almoço na terça? Conheço um lugarzinho ótimo, ele fez uma pausa, parecendo envergonhado. Desculpe. Você provavelmente não quer recomendações de restaurantes de um chefe que acabou de conhecer. Eu ri. Uma risada de verdade, mas que parecia enferrujada pelo desuso. Na verdade, eu adoraria ouvir sua recomendação. Confio em alguém apaixonado por comida para saber onde encontrar coisas boas. Aquele almoço resultou numa parceria de negócios que gradualmente se tornou uma amizade, que eventualmente se tornou algo mais. Michael era tudo o que Kiri não era: honesto, solidário e seguro de si o suficiente para não precisar me controlar ou diminuir para se sentir importante.
Ele conhecia a minha história, é claro. Todos na cidade conheciam a minha história, mas ele nunca me fez sentir quebrada ou prejudicada por causa disso. Em vez disso, ele pareceu admirar a força que eu tive para reconstruir minha vida depois de uma traição tão pública. Você poderia ter deixado o que aconteceu te destruir? Ele me disse uma noite, enquanto caminhávamos pelo parque onde Kiri e eu demos o nosso primeiro beijo. Em vez disso, você usou isso para se tornar mais forte, mais independente, mais bem-sucedida. Isso exige uma coragem incrível. Alguns dias não me sinto muito corajosa, admiti. As pessoas mais corajosas são aquelas que têm medo, mas seguem em frente mesmo assim, disse ele, pegando minha mão. E você, Sharon Urai, é uma das pessoas mais corajosas que eu conheço. Nós nos casamos 2 anos depois em uma pequena cerimônia na casa do tio Simon, cercados apenas por nossos familiares e amigos mais próximos. Eu usava um vestido simples, cor creme, sem véu. E Michael usava um terno azul marinho que realçava seus olhos. Havia apenas 30 pessoas lá, mas cada uma delas era alguém que realmente nos amava e nos apoiava. O tio Simon me acompanhou pelo corredor improvisado em seu quintal, passando pelo jardim de rosas que minha tia havia plantado 20 anos antes. Juliana foi minha dama de honra, radiante em um vestido rosa suave que complementava seu cabelo escuro. O irmão de Michael foi seu padrinho, e seus pais vieram do Novo México para testemunhar nossa união. Quando o padre Collins perguntou se alguém se opunha ao nosso casamento, prendi a respiração por um momento, não porque esperava que Kira entrasse correndo pelo portão do jardim, mas porque finalmente estava pronta para acreditar que merecia essa felicidade. Ninguém se opôs. Michael e eu trocamos votos que nós mesmos escrevemos, prometendo ser honestos um com o outro, apoiar os sonhos um do outro e construir uma parceria baseada na confiança e no respeito mútuo, em vez de posse e controle. Quando ele me beijou depois que fomos declarados marido e mulher, senti o gosto salgado das minhas próprias lágrimas. Lágrimas de felicidade desta vez, lágrimas de alegria, alívio e gratidão pelo homem que me ajudou a lembrar que eu era digna de amor verdadeiro. A recepção foi realizada no restaurante do tio Simon, com comida preparada pelo próprio Michael e música tocada por um trio de 10 local. Dançamos a Et Leste, de Eta James, e enquanto Michael me abraçava, percebi que toda a dor e humilhação da minha primeira tentativa de casamento foram necessárias para me trazer até aquele momento. Eu nunca teria sido forte o suficiente para reconhecer o amor verdadeiro se não tivesse experimentado o amor falso primeiro. Eu nunca teria apreciado um homem que me estimasse se não estivesse com um homem que tentasse me controlar. Eu nunca saberia o quão poderoso eu poderia ser se não tivesse sido forçado a me defender quando mais importava. Enquanto dançávamos, avistei o tio Simon nos observando com lágrimas nos olhos. Ele levantou sua taça de champanhe em um brinde silencioso, e eu sabia que ele estava pensando a mesma coisa que eu. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem. 3 anos depois, Michael e eu temos uma linda filha de 18 meses chamada Grace, e estamos esperando nosso segundo filho para o outono. Nosso restaurante, Harvest, se tornou um dos lugares mais populares da cidade, conhecido pela culinária da fazenda à mesa e pelo ambiente acolhedor e acolhedor. Ainda administro minha empresa de consultoria de marketing, embora trabalhe menos horas agora que sou mãe. O tio Simon continua sendo um dos meus maiores clientes e também é o avô honorário mais dedicado de Grace no mundo. Juliana se casou com seu namorado de longa data no ano passado, e eles estão tentando formar uma família. Ela dá aulas para a 3ª série e é treinadora do clube de teatro da escola, canalizando seus fortes instintos de proteção para ajudar crianças tímidas a encontrarem suas vozes. Minha mãe abraçou totalmente seu papel de avó, mimando Grace com biscoitos caseiros e chás da tarde elaborados. Ela também está namorando um homem legal da igreja dela, um viúvo gentil que a trata como o tesouro que ela é. Às vezes, as pessoas me perguntam se eu já me perguntei o que aconteceu com Kira e Marta. Se eu já me arrependi da forma dura como os tratei, se eu já quis ter sido mais compreensivo. A verdade é que raramente penso neles. Eles eram personagens de um capítulo da minha história, um capítulo doloroso, mas, em última análise, necessário, que me ensinou lições que eu não poderia ter aprendido de outra forma. Aprendi que amor sem respeito não vale nada. Aprendi que um homem que realmente te ama nunca tentará diminuir ou controlar você. Aprendi que a humilhação pública não pode destruir você, a menos que você permita. E aprendi que às vezes a pior coisa que acontece com você acaba sendo a melhor coisa que já aconteceu, porque isso te força a se tornar a pessoa que você sempre quis ser.
Meu nome agora é Sharon Rai Murphy e acredito no amor novamente. Amor verdadeiro, amor honesto, o tipo de amor que te torna mais forte em vez de menor. E essa, eu acho, é a vingança mais doce de todas.